Oi, gente! Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o conflito interno do campo da esquerda e a razão pela qual, neste canal, nós vamos conversar com todos os partidos do campo progressista. Nesse vídeo, eu vou finalmente explicar em maiores detalhes essas razões, coisa que eu acho que eu nunca fiz exatamente em vídeo nenhum. Então é bom a gente explicar isso, até porque no futuro eu vou entrevistar gente de diferentes partidos, e então vale a pena fazer um vídeo explicando isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, peço que vocês dêem uma checada, e o Filosofia Popular todas as sextas-feiras discutindo filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, filmes do ponto de vista político e filosófico. Bem, recentemente, vocês sabem, o Rodrigo Maia se tornou de novo o presidente da Câmara, não é? Dos Deputados. E o Rodrigo Maia foi apoiado pelo PCdoB e pelo PDT, oficialmente. Embora eventuais deputados possam ter divergido da linha do partido, esses partidos apoiaram o Rodrigo Maia. E o PT, o PSOL e o PSB, predominantemente apoiaram Freixo, sendo que 16 deputados do PT votaram no Maia. E esse é um exemplo, essa divisão dentro do campo da esquerda, esse é um exemplo dessa divergência de visões estratégicas diferentes. E eu vou só falar sobre esse episódio rapidamente, eu acho que eu já tinha falado em vídeos anteriores sobre esse episódio, mas basicamente o PCdoB e o PDT pensaram do ponto de vista pragmático no curto prazo, em presidência de comissão, em coisas desse tipo, e o PSOL, os deputados do PT que não votaram no curto prazo, né? E os outros partidos, o PSB, pensaram do ponto de vista da imagem, pensando na juventude da militância, que, diante desse tipo de atitude muito pragmática, tende a se desmobilizar, tende a se achar que a política é tudo uma troca de favores e acordos, e a gente não está falando de grandes ideias. E nesse episódio, vocês sabem, eu critiquei o apoio de quem fez o apoio para o Rodrigo Maia, e acho que era melhor você marcar posição do ponto de vista ideológico e do ponto de vista do campo das ideias, pensando no futuro. Até porque eu não acredito que nem PCdoB nem PDT ganhem muita coisa com esse apoio, em termos de comissões. Eu acho que eles vão ganhar muito pouco. Mas, embora eu tenha me posicionado já anteriormente sobre isso, eu não vou hostilizar o pessoal do PCdoB, gosto muito da Jandira Fegali, inclusive já fui para uma palestra dela que ela falou muito bem, tem muita gente do PDT que eu também gosto, enfim, então não é porque eu discordo em uma coisa que eu quero isolar, me afastar, obviamente que não. E o mesmo acontece quando eu tenho divergências, como eu tive divergências já com o PT, com o PSOL, e tenho divergências em vários campos, e tenho divergências com todos os partidos progressistas em alguma coisa, não é? Embora concorde muito mais com eles, obviamente, do que com os partidos da direita e conservadora, que eu não concordo em nada, né? Praticamente nada. Se achar alguma concordância, talvez seja com o Novo na questão do diminuir os privilégios do judiciário, e acaba por aí, porque todo o resto do programa do Novo a gente diverge em praticamente tudo. Ou a ausência de subsídios também seriam as únicas concordâncias. De resto a gente diverge em tudo. O que é que pensa sobre reforma tributária, o que é que pensa sobre a reforma da Previdência, enfim. Então eu estou muito mais próximo, obviamente, desses partidos do campo da esquerda. Eu estou mais à esquerda do que eles em um monte de questões, mas a gente chega lá. Mas o motivo pelo qual eu defendo que a gente converse com todos os partidos e que a gente evite essa hostilidade nesse momento, poderia parecer, à primeira vista, assim, um olhar inicial, que é porque nós estamos enfrentando o neofascismo. E isso é um fator, sim. O Bolsonaro acabou de assumir um governo ultraconservador, culturalmente, que tem elementos fascistas em sua composição, como a coisa das armas é um elemento fascista, a coisa de o ultranacionalismo, o militarismo, os militares no governo é uma característica fascista, e tem muitas outras, eu tenho vídeos sobre isso. Então, o motivo inicial, aparentemente, seria vamos ter que nos unir todos contra essa ameaça maior. Mas quando eu parei para pensar se esse era o motivo principal pelo qual eu queria conversar
com gente do PDT, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, que eu queria conversar com todos do campo de esquerda e até queria conversar, eventualmente, com pessoas que sejam liberais, mas que tenham uma visão do liberalismo social europeu, embora esses eu acho que a gente vai encontrar pouco ângulo de concordância. Aqui nos comentários teve até um inscrito que é um liberal que eu tenho vários pontos de concordância, mas é um liberal bem diferente, é um liberal meio incomum. Esse liberal que tem nos comentários aqui, como é o nome dele? É o Steve Rogers. Ele tem uma postura muito do liberalismo social, ele é aberto a ideias de democratização, então ele não é exatamente o liberal mais comum. Sem dúvida nenhuma, não é quem se diz liberal aqui no Brasil, que é o pessoal do liberal aqui no Brasil é de extrema direita, quase todos, com raras exceções. Mas essa não é a principal razão. Não é a principal razão a gente se unir para ir contra o fascismo, que eu quero falar com todo mundo. E a principal razão a gente encontra compreendida nesse livro aqui, que tem o nome A Nova Máquina do Tempo, mesmo nome do canal. E o canal ele se chama Nova Máquina do Tempo porque uma das coisas que eu queria fazer era justamente trazer conhecimento científico para o grande público, que esse livro tenta fazer. E nesse livro, no capítulo 5, eu tenho um capítulo chamado Democracia Ampliada. Eu faço o primeiro esboço de uma ideia que eu estou desenvolvendo desde então. Eu não parei de desenvolver quando eu publiquei esse livro. Esse livro foi publicado em 2007. Nós estamos em 2019, quer dizer, desde então eu aprimorei essa ideia no meu segundo livro, Canto Escuro, que deve sair esse ano. E estou aprimorando ela constantemente, não é? Meu segundo livro de literatura, não é? Pois bem, e o que é essa ideia, o que é a democratização e por que ela é mais importante para mim do que tomar partido em PSOL, PDT, PT? Por que isso é menos importante? Qual partido? E essa ideia é mais importante? Porque eu quero ver essa ideia, que eu vou explicar um pouco mais agora no vídeo, sendo adotada e sendo absorvida por figuras na sociedade civil, todos vocês, eu quero convencer dessas ideias, mas eu quero que todos os partidos políticos do campo progressista comecem a progressivamente adotar essas ideias. Então eu quero conversar com todo mundo, eu quero conversar com o pessoal do PT, eu quero conversar com o pessoal do PDT, eu quero conversar com o pessoal do PCdoB, porque eu quero ver eles adotando essas ideias, e eu acho que elas têm um potencial de serem adotadas tanto pelo ponto de vista estratégico, porque elas ajudam esses partidos a serem eleitos, elas vão ajudar esses partidos a ficar no poder, então eles podem adotar, em parte, por causa de uma dimensão pragmática, e essas ideias também têm o potencial de contribuírem fortemente para a melhoria do país, para a gente finalmente conseguir reformas que a gente não conseguiria sem elas. Então, como eu acredito tanto nessas ideias e quero que elas cheguem em todos os partidos do campo progressista, eu assumi como estratégia falar com todo mundo. Esse é o meu motivo principal. Esse é o meu motivo, essa é a minha razão principal. Então, tem gente aqui no YouTube e em outros lugares que não tem esse objetivo, que quer defender o seu partido, o partido que é filiado, quer defender uma determinada linha, tem um objetivo diferente do meu. Então, para essa pessoa, o mais importante é que o partido dela chegue ao poder. Para mim, isso não é o mais importante. Para mim, o mais importante é que essas ideias se difundam por todos os partidos progressistas e se tornem elas dominantes. E que se um partido progressista começar a fugir dessas ideias, ele vai ser criticado, ele vai ser atacado, ele vai ser isolado porque ele fugiu, porque ele não está com compromisso com essas ideias. Então vamos lá. O que é a democratização do Estado? Uma ideia que está no livro A Nova Máquina do Tempo, se chama no livro Democracia Ampliada. E o que é isso aí? É a defesa que o cidadão tenha cada vez mais poder sobre o Estado. Então vamos pegar o exemplo brasileiro. Por que seria importante a gente, por exemplo, modificar a Constituição para que a oposição, a minoria, pudesse convocar anualmente um plebiscito? Por quê? E convocar um plebiscito com a temática. E o papel dos políticos seria um papel muito mais de elaborar
propostas, e você teria, por exemplo, no plebiscito, 3 ou 4 propostas de, vou pegar um exemplo, reforma tributária. Por que isso é importante? Porque você colocaria a população, já que o Congresso não consegue aprovar, já que tem toda essa dificuldade de fazer reformas como essa, vamos colocar a população para decidir. Isso daria a oportunidade de realizar uma coisa que é muito importante, que é a conexão entre ideologias e partidos políticos e propostas concretas. E você poderia colocar a população para decidir, não se ela gosta mais de Haddad, Ciro Gomes, Márcio França, uma disputa de personalidades, que é o que a gente tem nas eleições, que a gente escolhe pessoas. Muitas vezes a disputa é muito mais por personalidades do que por ideias. A gente teria a possibilidade de escolher qual a reforma tributária a gente quer. E, por exemplo, o PSOL e os partidos de esquerda poderiam, o PSOL, o PDT e o PT poderiam se reunir e fazer uma proposta dizendo: vamos ter tributação progressiva, vamos tributar dividendos, nós vamos diminuir os impostos sobre o consumo. Quer dizer, uma proposta que detalha onde diminui os impostos, onde aumenta e por quê. E aí você teria a proposta do Novo e o dos partidos mais à direita, o do PSL. Não, vamos diminuir tudo e o Estado, enfim, vai ficar... Aí teria os cálculos de o que essa diminuição geraria no orçamento do Estado e tal. Então você teria, sei lá, 3, 4 propostas e a população iria escolher. Isso seria fundamental para elevar a educação política do nosso povo. Isso seria a ampliação da democracia, o que eu defendo lá no livro. Isso seria a democratização do Estado. Seriam as políticas de Estado sendo decididas pela população. Para que isso venha a acontecer, a gente precisa convencer tanto a sociedade civil, tanto as pessoas comuns, como os políticos dos partidos de esquerda e progressistas e tal. E eles podem ser convencidos, em parte, pelo fato de que pesquisas mostram que em questões como essa, a maioria da população brasileira está com eles. Então eles conseguiriam a associação entre a reforma, eles venceriam, provavelmente, nos plebiscitos, entre a reforma e aquilo que a população quer e aquilo que esses partidos querem. Que é o quê? Diminuição dos impostos sobre consumo e aumento dos impostos sobre dividendos, sobre renda, sobre herança. Quando você coloca, especialmente com progressividade, taxando menos a classe média e taxando mais os mais ricos e taxando mais as grandes corporações e taxando menos os pequenos e médios empreendimentos. Então, se você vai vencer a proposta, você vai conquistar isso, você criaria um caminho para você chegar mais fácil ao poder. Porque você poderia argumentar: olha, população, vocês escolheram a nossa reforma tributária. Agora vocês vão colocar no poder pessoas que são contra essa reforma tributária, que defendem a reforma tributária que agrada os super ricos e as grandes corporações? Você criaria um processo de associação entre ideias e partidos políticos, e não entre pessoas e partidos políticos. E isso levaria à democratização do Estado e da sociedade. Então essa ideia, que é só uma das ideias da democracia ampliada. Se eu fosse ficar falando sobre a democracia ampliada aqui, a gente ia ficar 2 horas, se não fosse mais. Mas essa ideia é uma ideia básica que eu quero difundir em todos os partidos progressistas. Mesmo aqueles que têm alas mais conservadoras. Mas aí, espalhando essas ideias, as alas progressistas têm mais chance de se tornar hegemônicas dentro desses partidos. Porque aí você ganha clareza: olha, o nosso objetivo é democratização do Estado. Democratizar o Estado é uma prioridade. É isso que eu quero. Ao conversar com todo mundo, ao assumir uma postura que eu não vou ter político de estimação. A coisa de não ter político de estimação eu posso exemplificar recentemente. O político que eu mais admiro hoje no mundo provavelmente é Bernie Sanders. E Bernie Sanders recentemente soltou um tweet sobre a Venezuela que eu discordo bastante. Fez uma avaliação errada. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Vai errado na minha opinião, obviamente. Então eu não tenho político de estimação. Eu critico qualquer um quando eu achar que eu devo criticar. Quando eu discordar e tiver motivos para essa divergência. Então vamos lá. Então a democratização do Estado, da sociedade,
Temos uma democracia em que a população decide sobre os caminhos do Estado e decide sobre as políticas públicas, que decide qual a reforma da Previdência que eles querem, e você ter aí 4 ou 5 opções e a população decidir, é muito melhor. É muito melhor porque gera educação política, gera as pessoas ficarem mais engajadas. Não significa que o pessoal vai acertar sempre. Inclusive, a gente pode defender um mecanismo que, quando uma reforma tiver resultados muito ruins, a classe política teria o direito de lançar essa mesma reforma para ser votada de novo, inclusive utilizando o ano eleitoral. Quer dizer, de 2 em 2 anos a gente tem eleição aqui no Brasil. A gente poderia ter eleição de representantes e ter uma grande reforma decidida pela população no mesmo dia. Você já vai lá votar, seria só mais um quadrinho que você ia escolher qual a reforma que você quer. Não é? Tem 4 reformas, cada uma ligada a determinados partidos políticos e com características. Cada reforma poderia ter, inclusive, um nome. A reforma do campo de esquerda poderia ser Justiça Social Tributária. A reforma do campo de direita poderia ser Diminuir os impostos ajuda todos nós. Entendeu? A reforma, sei lá, você poderia ter nomes para as reformas, números, entendeu? Tudo bonitinho. E aí você associar a campanha política à reforma que você defende. Isso seria fantástico para a democracia. E ele está no epicentro do que eu defendo no meu livro. Uma outra coisa que eu defendo é a democratização dos espaços de trabalho. A gente ampliar cooperativas, ampliar a produção sendo feita pelos trabalhadores e ter mais trabalhadores que, com gestão democrática, são os donos dos meios de produção. Eu defendo uma série de mecanismos de incentivo a isso aí, que eu não vou detalhar todos aqui nesse vídeo, porque, novamente, isso aí é para mais de 40 minutos, só para detalhar todos os mecanismos de incentivo. Mas eu vou falar com essas pessoas dos partidos políticos e explicar esses mecanismos de incentivo e perguntar o que você acha disso. Não é uma boa ideia? E vou querer empurrar eles nessa direção. Se eu tiver político de estimação, se eu tiver um partido que eu estou defendendo que vai ao poder contra o outro, o pessoal do outro partido não vai querer falar comigo. Eu não vou ter a oportunidade de empurrar na direção das reformas e das pautas que eu defendo. Então, para mim, democratização do Estado é central. Reformar o financiamento de campanhas e reformar a forma como a população decide sobre as grandes questões é central. Eu defendo a democratização no espaço micro. Por exemplo, para mim, unidades de saúde da família deveriam ter participação da população. Como? A população é descrita avaliando aquilo dali, tendo poder, inclusive, de demissão de gestores ruins. Então eu defendo tanto uma democratização na escolha qual a reforma tributária, qual a reforma da Previdência, qual a reforma agrária, qual a reforma, as grandes mudanças, entendeu? Que nós devemos realizar, como eu defendo mais poder para o cidadão no nível micro sobre o Estado. É uma perspectiva diferente da perspectiva que diz vamos reduzir o Estado ou vamos aumentar o Estado. Para mim a questão não é aumentar ou diminuir. Para mim a população ter poder sobre o Estado, ela decidir aonde ela quer aumentar e aonde ela quer diminuir. E, por exemplo, em questões ambientais, o episódio de Brumadinho mostra que o Estado tem que ser maior, no sentido da fiscalização, estar presente e tal. Quer dizer, o Estado, na questão ambiental e na proteção ambiental, ele precisa ser maior. Não sei se precisa ser maior em todas. Por exemplo, eu acho que certas burocracias do Estado brasileiro são excessivas. Muitas delas eu reduziria. Mas algumas são necessárias. A escolha não é simples. E você ampliar a participação popular para a população ir participando, e as pessoas dizem, mas o povo é ignorante. A população, quando ela tiver a oportunidade de decidir, ela vai se tornar menos ignorante pela participação. Quando ela errar e não tiver um político a quem culpar, um bode expiatório, as pessoas vão ter que olhar para o próprio umbigo e dizer, nós erramos. Nós cometemos erros graves e nós precisamos melhorar. Nós temos que estudar mais. Isso só vai acontecer se não houverem bodes expiatórios. Então, gente,
Esse é o motivo central pelo qual aqui no canal eu vou assumir uma postura de querer falar com todas as forças, até forças da esquerda que têm traços autoritários, tipo PSTU, PCO e tal. Se esse pessoal quiser falar comigo, eu vou falar com eles e vou explicar para eles que a melhor forma da gente chegar num regime em que tenha mais trabalhadores controlando os meios de produção, uma coisa mais socialista, vai ser pela democracia, pela democratização. Uma democracia muito mais avançada do que a democracia tradicional capitalista em que políticos são comprados. Até eles vão me ouvir quando eu falar assim. Então eu tenho meios para poder falar com todo mundo do campo da esquerda. E eu quero o convencimento de todos que querem justiça social, que querem proteção ambiental, que querem fortalecer o poder da classe trabalhadora. Eu quero o convencimento de todos. Todos que pensam assim são possíveis de serem convencidos. E não é diferença de partido, diferenças de um ou outro pequeno objetivo que é um pouco diferente, que vai me fazer dizer, não, não quero falar com você, só quero falar com fulano. Se a gente fizer isso, se a gente se reduzir, a gente vai estar tornando mais difícil a difusão dessas ideias. E a difusão dessas ideias, para mim, elas são mais importantes do que saber qual é o partido que vai assumir o poder em 2022. Muito mais importante. Não tem nem comparação. Se a gente tirar Bolsonaro ou tirar Mourão, sei lá quem é que vai chegar em 2022, e colocar alguém do campo progressista, mas eles não tiverem absorvido nenhuma dessas ideias, vamos ter um governo estilo Lula e Dilma, que teve avanços, teve coisas boas, sim, mas não teve reforma tributária ampla. A gente não mexeu na reforma da Previdência melhorando e protegendo mais os trabalhadores. A gente não fez. E não tem como fazer, repare, não é culpa só do governo Lula ou do governo Dilma, jamais. É da estrutura política. É isso que eu preciso que as pessoas percebam. Se não houverem essas mudanças e a democratização não se tornar uma pauta ampla para a transformação do Estado brasileiro, não adianta o partido que assumir. Não vai fazer muita diferença. Assim, vai ser muito melhor do que Bolsonaro, claro. Com certeza vai ser muito melhor do que Bolsonaro. Mas não vai haver grande diferença entre eles. Vai haver alguma, mas não vai ser gigante. E pior do que isso, as grandes coisas que nós queremos, que eu espero que vocês queiram, e que eu quero que sejam atingidas no Brasil, que é o quê? Ampliação da garantia dos direitos sociais, uma reforma tributária mais justa, proteção ambiental, democratização dos espaços de trabalho com ampliação das cooperativas, todas essas coisas, se essas ideias mais potentes não tiverem difundidas em todos os partidos de esquerda, nós não vamos conseguir. Eu estou sendo muito sincero com vocês, a gente não vai conseguir. Provavelmente quase nenhuma delas. Porque a estrutura de como o Estado está organizado impede que reformas ambiciosas sejam conseguidas. As grandes corporações empresariais impedem. Os partidos tradicionais, chamados centrão, mas é um direitão, né? Um partido de centro-direita, e toda essa estrutura velha carcomida que está no nosso Congresso, impedem que qualquer grande reforma aconteça. Só permite coisas focalizadas. Que aí está o mérito do governo do PT, que foi isso que eles fizeram. É o que eles podiam fazer. Mas é agora a hora de a gente difundir essas ideias para não ficar só nisso. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu sou mais ambicioso. Talvez algumas pessoas aqui no YouTube, talvez algumas pessoas na militância queiram apenas o seu time ganhando. Seja uma coisa de time. Tipo, eu quero meu partido, o que eu estou filiado, que ganhe. E eu respeito o seu desejo de que você quer seu time que ganhe. Mas eu espero que você respeite o meu desejo de querer que ideias que eu considero importantes para o país sejam compartilhadas por todos os partidos que podem ajudar essas ideias a vingarem. Porque dentro desses partidos tem pessoas. E tem pessoas ruins, tem pessoas pragmáticas, assim, pessoas que pensam no pequeno, mas tem pessoas que podem ser sensibilizadas para pensar no grande. E podem ser sensibilizadas para pensar no grande até por ambição de poder.
eu estou disposto a usar de táticas, de mostrar para eles que essa pauta ela tem um potencial até de manter e ajudar a expandir o poder desses partidos e o poder dessas pessoas. Só que, mesmo eles fazendo pelos motivos errados, ou seja, porque eles querem ficar no poder, se eles derem, se esse poder for repartido com a população e as reformas acontecerem, isso vai ser bom para todos nós. Enfim, gente, eu tenho essa ambição nos próximos 4 anos de difundir essas ideias, e é por isso que eu estou participando na TV 247, é por isso que eu estou contactando gente do PSOL, é por isso que eu estou querendo contactar gente do PDT, é por isso que eu quero falar com o pessoal do PSB, e se conseguir um assessor do Márcio França eu quero também. É por isso que eu quero falar com todo mundo. Todo mundo do campo progressista que pode ser sensibilizado por essas ideias eu quero falar. Agora, o pessoal que eu sei que é autoritário, que eu sei que não tem nenhuma chance de ser sensibilizado por essas ideias, porque tem objetivos diferentes dos meus, porque quer concentração de poder nas elites, porque quer concentração de poder nas corporações empresariais, porque quer que grandes empresas tenham mais poder, que esmaguem os pequenos, esse pessoal não vai querer falar comigo. E eu não vou querer falar com eles. Percebe? Porque não tem nada em comum, não tem o que falar. Os objetivos são diferentes. Quem parece ter objetivos razoavelmente semelhantes aos meus, eu vou tentar sensibilizar, tentar conquistar, tentar convencer. E se daqui a 4 anos, eu e vocês, nós, conseguirmos influenciar esse pessoal nessa direção, através dessas ideias, a gente vai ter feito algo muito maior do que simplesmente ganhar uma eleição. Entendeu? Ganhar uma eleição é importante. Escolher o melhor candidato é importante. Eu sempre vou tentar fazer um esforço de ver qual é o melhor candidato na minha opinião. E vou usar critérios e vou tentar fazer essa escolha. Mas isso é menos importante do que a unificação em torno de ideias potentes para transformar o país. E se eu pareço muito ambicioso no meu jeito de expor e tal, é porque é um traço de personalidade. Eu mostrei isso nesse livro aqui. Eu mostro isso também no meu segundo livro. Né? Tem esse traço de querer levar ideias que são fortes e que tem uma propositividade, querer mudar. Não simplesmente criticar. Não simplesmente mudar as pessoas. Pessoas vêm e vão, né? Algumas são muito importantes, mas as ideias que permanecem, que duram, que transformam a realidade, são ainda mais. Existem alguns momentos históricos que pessoas centrais foram capazes de fazer isso. E se acontecer de aparecer alguma delas, a gente vai apoiar. Mas isso está relacionado com essas ideias. Enfim, gente. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Se você gosta do meu vídeo, se lembre do canal aqui. Se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.